é ensinado, né, que... Primeiro, é ensinado que a Inglaterra fez uma gigante pressão e que foi lá a princesa Isabel e assinou, né? E nunca se cita Luiz Gama, André Rebouças e tal. Qual que pra você foi a verdadeira... Assim, não a verdadeira, mas quem influenciou bastante o abolicionismo que não é citado no mainstream, digamos assim? Então, a gente sempre precisa tomar cuidado para não ser anacrônico. Sim, né? O perfeito. anacronismo é um dos grandes problemas quando a gente vai olhar para a história. Sim. Né? Então, quer dizer... O que provocou a abolição? Um monte de coisa. Sim, então, tem uma série de fatores que concorreram para que a abolição ocorresse. Então, sei lá, você vai encontrar lá em 1814, antes até, mas 1808, quando o Dom João VI chega no Brasil, Sim. uma das primeiras coisas que ele faz é abrir a imprensa. Sim. Né? Liberar a imprensa, porque não era liberada. Aí o que acontece? O Hipólito da Costa cria o Correio Brasiliense. O famoso Correio Brasiliense. Né? Ele cria, que não é esse mesmo que existe até Sim. hoje, que ele é inspirado nesse Correio Brasiliense clássico, antigo, original, que sim. durou até 1822, eu acho. Mas, ao criar esse jornal, que era um mensário, né? Saía um por mês, ele cria em Portugal, mas é considerado o primeiro jornal brasileiro. Então, o Hipólito da Costa, que era um brasileiro, né, nascido onde hoje é a região do Uruguai, mas os pais eram brasileiros e tal. Sim, era domínio também do Império Era domínio do Império Português. Português, Então, quando o Hipólito da Costa funda o Correio Brasiliense, ele já funda como um jornal abolicionista. Então, ele vai falar sobre abolição já lá em 1800 e bolinha. Então, 1814 é quando sai o artigo mais contundente dele, a respeito dos mares da escravidão. No Brasil, colônia ainda. Sim, é bom colocar essa perspectiva. Exatamente. 1814. Sim. Então, assim, de lá até o abolicionismo do século XIX, Sim, 1880... finalzinho, sim. 1880 Tem um longo quando a coisa caminho. vira um movimento gigante. Então, assim, entendeu? É quase um século de coisas acontecendo, muitas discussões, muitos pareceres. O parecer do José Bonifácio, por exemplo, que é de 1800... exatamente ele que eu ia falar. José Bonifácio, que é o pai, né, do que viria a ser o Estado brasileiro, já previa um plano de abolicionista, só que era contra as elites cafeicultoras e contra a elite... O parecer do Bonifácio, acho que é de 1823, logo depois da independência. E é um parecer muito interessante, porque ele levanta não só aspectos econômicos, porque, assim... Tinha muito dessa coisa da leitura dos autores europeus, né, dos liberais europeus. Você encontra lá, por exemplo, Bastiat falando numa lei que a escravidão era uma violação da propriedade privada e da liberdade. Sim, que é o que depois vai derivar do Mises e dessa galera que fala que o corpo é propriedade privada. Sim, você vai encontrar o Jean-Baptiste Say falando contra a escravidão. Então você encontra os autores liberais clássicos falando contra a escravidão, como sendo um princípio antiliberal. Pô, os brasileiros leram isso. O Rebouças leu isso e ficou doidão. Então, o liberalismo vai alimentar esses políticos e pensadores brasileiros. Então, o aspecto econômico é importante nessa primeira metade do século XIX, porque eles vão falar assim, olha, o trabalhador... Escravo não compra, né? Não, escravo não compra e escravo não trabalha direito. Verdade, né? Se você pagar um salário para ele, é melhor do que você obrigá-lo a trabalhar. Sim. Ele vai burlar o quanto ele puder a coisa toda. Então, assim... Fugir também, né? Fugir. Então, você... É pouco produtivo ou é menos produtivo e menos lucrativo você ter um escravo trabalhando para você do que você pagar um salário para fulano. Sim. Ou você vê, por exemplo, o Rebouças falando assim, olha... Quando a gente estava com o problema do abastecimento de água no Rio de Janeiro, a proposta do Dom Pedro II, do imperador, era dar água de graça para todo mundo. Aí eu falei para ele, não, é melhor você cobrar, ainda que um pouquinho, mas cobra, não tem que dar de graça as coisas. Sim. Então, poxa, o liberalismo vai ser o motor do abolicionismo brasileiro. Sim. Então, o aspecto econômico é importante, mas o aspecto moral também. O Bonifácio vai colocar isso. Vai colocar a escravidão como uma coisa hedionda. Né? Então, esse movimento vai se avolumando ao longo do tempo. E aí, ele vai culminar no abolicionismo que vai, né,
fazer acontecer a Lei Áurea, que é nos últimos 8 anos ali. Começa em 1880, Sim, tem a lei. quando o Nabucco, o Rebouças, o Patrocínio e tal, o Visconde Toné, eles fundam lá a Sociedade Anti-Escravidão, lá que agora eu não lembro o título, Sim. mas enfim. Eles fundam lá uma sociedade, mas já tinham outras. O Abílio Pedro Ramos já tinha lá na Bahia uma anterior, Olha uma aí. sociedade contra a escravidão, antes dessa que o Rebouças vai fundar com seus amigos lá. Então, isso vai crescendo, né? Quando chega no final de 1879, 8 ali, porque o Rebouças vai se dar conta de que precisava trabalhar com afinco pela causa da abolição, a anotação no diário dele é de 1867. Que ele vai falar, ó, precisamos resolver isso aqui. Sim. Ele vai escrever isso aí. Então, de 1867 até 1879, vai um tempo aí, ele ainda está trabalhando como engenheiro, vai se articulando, ele participa das discussões da lei do ventre livre, da lei do sexagenário, ele está ali envolvido com aquele negócio, apesar de nunca ter sido um político, mas ele está ali olhando, ele é como um intelectual, ele estava sempre observando as Ele era coisas. engenheiro, né, de formação. Era engenheiro Sim, de mas formação. ele atuava muito, né, na área política, né, mais ideológica, né, também, né? É porque ele era próximo da família imperial. Exato, O pai dele era político. Tanto Então, é que o pai quando dele- acaba a monarquia no Brasil, ele vai junto, né? Ele é vai exilado embora. junto. Ele vai embora. Sim. Então, o pai dele era político, foi deputado provincial, foi deputado depois no Rio e foi conselheiro do imperador e tal. Então, ele estava sempre próximo da política Sim. do império. Então, quando o movimento se estabelece ali em 1880, aí a estratégia foi, nós precisamos tornar isso aqui um negócio popular. Por quê? Porque, primeiro, não tinha o apoio da igreja, a igreja não Sim. apoiava institucionalmente, assim, diretamente a abolição, Sim. e os senhores de engenho então, eram muito poderosos politicamente. Então, assim, a gente tem que mudar a imaginação moral do brasileiro. Essa era a coisa. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar com arte. Legal. Então, eles começam a fazer apresentações em teatros. Então, eles juntam lá o Carlos Gomes, junta lá o Castro Alves, Chiquinha Gonzaga. Então, tinha apresentações de teatro, tinha declamação de poesia, tinha Machado de música. Assis tinha... entra- É que o Machado não entra diretamente na abolição. Mas assim, também vejo dessa forma. Como é que se fala? Não é comportamento. Qual é a palavra mesmo? Temperamento. Por temperamento, ele era um sujeito mais recluso, tal. Então, Sim. mas ele tem, por exemplo, emissão de parecer a favor de alforria, essas coisas assim, porque ele trabalhou como funcionário público, tal, e trabalhou em cartório, não sei o quê. Então, assim, esse movimento se torna um movimento artístico, sobretudo, e aí o Patrocínio, que era um exímio estrategista nesse sentido, né? Eles faziam aquela festa... É o que a gente chama de tea- marketing, né? Exatamente. Os teatros lotados, gente pra fora, e aquela coisa... Quando chegava no ponto alto, assim, da coisa, eles pegavam 3, 4 escravos lá e levavam pro palco e olha davam aí. carta de alforria lá no palco. E aí, imagina, aquele êxtase acontecendo. Sim. Então, isso foi se avolumando. E, claro, também, quando a coisa se tornou muito popular, a própria monarquia perdeu o medo de se manifestar sobre isso. Exatamente. Eu vejo dessa forma também. Sim. Dom Pedro Sim. II, que foi abolicionista de berço. Perfeito. Você nasceu já assim. Ele nunca foi escravista. A ponto Sim, dele... a família real não detinha escravos, né? Ele Na era Dom Pedro alforriou todo II. mundo. E os escravos que eram escravos da coroa, ele pagava salário e pagava a escola olha aí. para as crianças, interessante, os filhos sim. dos escravos da coroa, porque eles só podiam ser libertos por ordem do parlamento, precisava votar e tal. Então, ele pagava salário e pagava escola. Então, ele não tinha nenhum escravo pessoal. Sim. Né? Então, a princesa Isabel, né, a dona Isabel do Brasil, né, o meu amigo Bruno de Cerqueira, que é o presidente do Instituto Dona Isabel, ele sempre corrige, porque ele fala que o nome, o certo não é Princesa Isabel, né? É Dona Isabel, Princesa Imperial. Terminologia Então, correta. a terminologia correta. Então, Dona Isabel, ela também era assim, desde pequena.
Sim. Então, ainda mais, né? Porque ela cresce num contexto um pouco mais progressista nesse sentido. e vendo muito católica, mais do que progressista, muito católica, né? E com um senso humanitário muito profundo e tal. E vendo o próprio pai, a criação que ela teve e tal, Sim. né? Ó, a história nos conta aí de um pajem que o Dom Pedro teve a vida toda, que era o Rafael, que era um homem negro, alto, forte, que criou ele desde criança. Tomava a lição dele Então quando era tava pequeno. no ciclo pessoal dele, né? Ele era Essa um conexão. combatente da Guerra Cisplatina que Dom Pedro I, pai de Dom Pedro II, conheceu lá na Cisplatina. Sim. E quando ele vai voltar para Portugal, ele pede para trazer esse fulano Caramba. e fala, ó, não, eu conheci tal fulano, Rafael era um homem digno e tal, inteligente e tal, não sei o quê. Manda trazê-lo para ele ser o pajem do Dom Pedro II. E esse Rafael vai viver com o Dom Pedro II a vida toda. Contam aí os biógrafos, né? Não sei até quanto essa anedota é verdadeira, mas assim, ele morre no dia do golpe republicano. Ele fica tão... Ele já era velhinho, né? Já tinha 80 para mais, né? Então já estava bem velhinho, doente e tal, mas quando ele soube da... Não precisa não, agora não. Tá. Quando ele soube da proclamação da República e tal, ele entrou em desespero. Quando ele soube que a família imperial ia ser expulsa do país. Daí ele teve um ataque cardíaco fulminante e morreu.